Ok, muito boa tarde a todos. Agora, na reabertura dos trabalhos, nós teremos a apresentação do painel A Jurisprudência do STJ diante dos crimes de lavagem de dinheiro. Atuando como palestrante, já está aqui no palco o Dr. Pier Paulo Cruz Bottini, advogado, professor de Direito Penal na Universidade de São Paulo, é professor doutor do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP, esteve à frente da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça de 2005 a 2007. Atuando como debatedor, também já está aqui conosco, Dr. Luciano Feldens, doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito, especialista em Direito Penal, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC Rio Grande do Sul, ex-procurador da República da Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro, no Rio Grande do Sul, e atuando como moderadora, também já está conosco a doutora Beatriz Riso, superintendente jurídico do Itaú Unibanco. As perguntas deverão ser formuladas por escrito e posteriormente encaminhadas a uma das nossas recepcionistas. E logo depois dos painéis, nós vamos fazer aquela avaliação, votação interativa através dos keypads que estão nas mesas de vocês. Bom, antes de passar a palavra à doutora Beatriz Riso, eu queria dizer que, na volta do café, depois desse painel, nós teremos o último painel chamado Pergunte ao Regulador. Para tanto, nós precisamos já das perguntas ao regulador. Então, durante esse painel e durante o cafezinho também, a gente pede para que vocês façam as perguntas dirigidas ao regulador que estará aqui presente. Muito obrigado. Então, doutora Beatriz. Boa tarde a todos. O nosso tema agora é a jurisprudência do STJ em matéria de lavagem de dinheiro, mas, na verdade, eu acho que, especialmente depois do julgamento da ação penal 470, que ainda está acontecendo, durante os próximos muitos anos, toda a jurisprudência no Brasil, dos tribunais e de primeira instância, decisões de primeira instância também que são muito relevantes, vão ser pautadas pela decisão do STF. Não é nada natural que o STF julgue uma ação penal como tribunal de conhecimento, a primeira instância julgar uma ação penal. O STF costuma ser um tribunal de controle de constitucionalidade, ou seja, as questões que avaliam se tanto como aquele processo correu, quanto as decisões de mérito que foram tomadas naquele processo, estão ou não conforme a Constituição. Em geral, você tem que alegar uma violação à Constituição para você poder conseguir fazer com que alguma matéria chegue a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e, em grau de recurso, em geral, última instância. A ação penal 470 foi um evento raro que a gente pôde assistir, e o STF apreciou a questão de mérito do processo, conheceu as provas do processo, decidiu sobre culpa e inocência das pessoas. E, nesse julgamento, o STF mudou muitos conceitos jurídicos e a interpretação que se dava a esses conceitos jurídicos, tanto sobre o que é o comportamento criminoso em geral, quando começa um comportamento a ser considerado criminoso, quanto especialmente em relação aos elementos do crime de lavagem de dinheiro. E eu estava lendo esse domingo passado, no Estado de São Paulo, a entrevista com o ministro Carlos Brito, que foi presidente do Supremo e presidiu 50 sessões das 53 que tinham havido do julgamento até ontem, e ele disse o seguinte, que o STF proferiu uma decisão ditada pela heterodoxia do caso e que exigiu refinamentos conceituais. Bom, justamente hoje aqui para falar sobre julgamentos heterodoxos e julgamentos ortodoxos, para falar sobre refinamentos conceituais e sobre os conceitos tradicionais do direito penal, nós temos dois professores e advogados que foram as pessoas que examinaram o nosso normativo de autorregulação, emitiram seus pareceres e, portanto, são coautores do documento conosco, em certa medida, e responsáveis pelos refinamentos que a gente espera que, considerando que serem boas práticas, as melhores práticas em matérias de prevenção de lavagem de dinheiro, nos tirem do âmbito de incidência de julgamentos heterodoxos sobre lavagem de dinheiro. Bom, então passo a palavra ao Dr. Pier Paulo para a sua exposição. Bom, boa noite a todos. Boa noite, não, boa tarde a todos. Já nos falamos ontem, mas agora eu acho que o tema é um pouco
um pouco diferente e um pouco mais complexo para tratar, porque o que nós vamos fazer agora é observar um pouco como os tribunais, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, embora o tema seja a jurisprudência do STJ, a ideia é realmente, como a Bia falou, a gente tratar um pouco dessas inovações da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente depois ou durante o julgamento da ação penal 470. Mas eu não podia começar sem antes cumprimentar a minha amiga Bia Riso e agradecer mais uma vez a FEBRABAN por esse convite e especialmente por falar ao lado do Luciano Feldens, que também aqui um grande amigo, várias batalhas juntos, inclusive na ação penal 470. Então, realmente, para mim é uma honra, uma satisfação estar participando dessa mesa do lado de dois amigos. Eu fico muito feliz e, mais uma vez, fazendo e trazendo essas contribuições a esse público, a essa audiência extremamente qualificada e que conhece bem o tema. Então, aqui a gente pode saltar algumas premissas básicas e já colocar mais uma vez aquilo que nos angustia e que nos agonia. Mais uma vez, eu não pretendo aqui, eu já disse, esclarecer muita coisa, mas fazer uma terapia coletiva, trazendo aquilo que nos angustia, diante principalmente desses novos conceitos ou contornos a respeito da lavagem de dinheiro que vem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso, é importante dizer, esse julgamento, essa ação penal 470, há muita discussão se ela foi ou não foi um ponto fora da curva do julgamento ou da jurisprudência ou dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. E a mim me parece, e aqui eu faço coro o que a Bia disse, na verdade não, porque essa curva não existia. Ou seja, é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal trata o mérito numa ação penal de conhecimento a lavagem de dinheiro. É a primeira vez que o Supremo se pronuncia, não num habeas corpus, não num recurso extraordinário, mas com uma ação de mérito, onde ele pode discutir fatos e provas a respeito da lavagem de dinheiro. Então, é a primeira vez que a gente tem uma orientação da Corte Suprema a respeito da melhor interpretação sobre esse tipo de crime. Então, portanto, essa curva não existe. A gente tem um ponto, certamente. Agora, se as próximas decisões, ou se isso vai gerar uma jurisprudência nesse sentido, ou se essa decisão vai ser uma exceção e a jurisprudência vai seguir num outro sentido, isso é só o tempo dirá. Mas, de qualquer forma,